Quero cumprimentar a todos os nossos queridos alunos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Fica de pé onde você está. Vamos orar ao Senhor para a nossa aula de hoje. Vamos pedir ao Senhor, como temos feito aqui, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da sua palavra. Que a sua palavra não seja meramente conhecimento mental ou intelectual, mas seja vida no seu espírito, vida no nosso coração. Vamos orar. Pai, nós oramos nessa hora. Espírito de Deus, pedimos ao Senhor, abre-nos o entendimento, dá-nos uma mente lúcida, uma mente clara, dá-nos espírito de revelação, de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de tomar Tua palavra de maneira natural, comum, ó Deus, meramente intelectual, mental, de maneira humana, mas queremos, pelo Espírito, receber vida do Senhor, revelação, entendimento, sabedoria, ó Deus, para que possamos ser equipados para toda boa obra, para cumprir o Teu propósito em nossa geração, para fazer a Tua vontade no lugar onde fomos plantados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Na última aula, eu não pude encerrar devidamente essa parte dessas ofertas, ou das leis cerimoniais, e eu gostaria de fazer isso para a gente continuar. Então, eu falei para você que eram top 4, na segunda parte do livro, né, essa primeira parte das leis cerimoniais, 4 tópicos fundamentais. Primeiro, a lei dos animais limpos e dos animais imundos. Depois, no capítulo 12, a purificação da mulher depois do parto, simbolizando o nosso nascimento no pecado, com a natureza do pecado. Capítulo 13 e 14, nós vimos sobre a lei da lepra, que a lepra simbolizando aqui o nosso pecado, pecado cometido, né? Portanto, nossos frutos pecaminosos. E o capítulo 15 trata a respeito da questão do fluxo. O que é o fluxo? O fluxo é qualquer imundície que flui do corpo do homem. Então, basicamente, era o fluxo seminal, o esperma, e o fluxo menstrual, a menstruação na mulher. E eu coloquei aqui, junto à nossa aula hoje, na verdade, é sobre o dia da expiação. Mas antes de entrar no tema propriamente dito da aula de hoje, que é o dia da expiação, dia da expiação, eu gostaria de compartilhar rapidamente a respeito da imundícia do fluxo. O que significa isso? Bom, a vontade de Deus é que nós vivamos um viver santo. Essa é a vontade de Deus. Para viver um viver santo, nós temos que nos separar das coisas imundas. E temos que somente lidar ou conviver com aquilo que é puro, limpo. A primeira maneira como nós fazemos isso, seguindo o texto aqui de Levítico, é nos aproximamos das pessoas corretas, representadas aqui pelo comer. Pessoas que ruminam, pessoas que têm unhas fendidas. E você deve lembrar o significado disso. Então, você sabe, nós somos aquilo que nós comemos. O nosso viver, em grande medida, é determinado pela nossa dieta. Por isso, o Levítico fala da necessidade de ter uma dieta pura. E nós vimos, baseado depois lá em Atos 10, que essa dieta está relacionada também com aquilo que nós, com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Depois, no capítulo seguinte, o Senhor mostra que precisamos também de considerar a impureza que vem desde o nascimento, mostrando que nós somos pecadores e precisamos de um novo começo, uma nova natureza, precisamos de um novo nascimento. Depois, no capítulo 13 e 14, nós vimos que para termos um viver santo, precisamos de tratar com todo tipo de lepra. Lepra aponta para aqueles pecados que são conhecidos, conscientes e que nos assediam constantemente e que eventualmente nós cedemos a ele. Mas agora no capítulo 15 nós chegamos a um outro tipo de problema que é o fluxo. O que é o fluxo? Fluxo é tudo aquilo que flui da nossa carne. Jesus disse que do nosso espírito devem fluir rios de água viva. Então do espírito fluem rios de água viva. Mas tudo aquilo que flui da nossa carne é considerado fluxo, é considerado morte, é considerado carne. Ok? Isso é muito importante você compreender. Os fluxos do nosso corpo, eles são naturais, obviamente, você não vai impedi-los. Mas não é porque é natural que é puro. Existe um pensamento hoje em dia muito comum de que isso é natural. Tudo que é natural é normal. Tudo que é natural é saudável.
E tudo que é natural é de Deus. Mas aqui o texto está mostrando claramente que essas coisas naturais são impuras. E são impuras porque elas procedem da carne, nosso corpo caído. E por isso é considerado pecaminoso. Por isso, ele é um símbolo de tudo aquilo que flui da nossa carne. Mesmo que aos nossos olhos seja algo aparentemente bom, algo impuro ao Senhor. Mas você fala, pastor, como é que é isso em termos espirituais? Fluxo é todo fluir da sua carne. Entendeu? Então, há muita coisa que flui de nós que não é do Espírito. Flui, mas vem do nosso entendimento natural. Vou te dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é a oferta de Caim. A Bíblia fala que Caim ofertou baseado na sua força natural. Entendeu? Esse fluxo Deus não aceita, porque veio da carne. Um outro exemplo é Abraão. Abraão gerou Ismael. Para gerar Ismael, ele usou o quê? Usou a sua força natural. Isso é fluxo da carne. Ismael, isso nunca vai produzir Isaac. Ismael não se torna Isaac. O fluxo natural da carne não pode produzir Isaac. Deus esperou até que a carne de Abraão e de Sara tivesse amortecida para que ele pudesse gerar Isaac como algo genuinamente do Espírito. O fluxo também pode ser visto na vida de Nadab e Abiú, que vieram, como eu falei há 2, 3 aulas atrás, e ofereceram fogo estranho. Por quê? Porque Deus rejeita o fogo que tem origem no homem natural. Ou seja, o fogo que Deus não ordenou, o fogo que não tem origem em Deus. Qualquer coisa que não tem origem em Deus, vem da carne, é fluxo da carne. Tudo aquilo que procede da sua força natural, que não depende de fé, é carne. Entendeu a definição? Vou repetir. Tudo aquilo que vem do seu esforço natural, tudo aquilo que vem do seu entendimento próprio, é fluxo da carne. Não é do Espírito. O que é do Espírito procede de fé. Procede de fé. Esse capítulo 15, ele é bem repetitivo, falando de uma série de situações em que o fluxo poderia acontecer e como deveria lidar com a menstruação e com o fluxo seminal, aquelas ejaculações espontâneas que eventualmente o homem tem durante a noite. Mas o resumo de tudo isso é: tenha muito cuidado com o fluxo. Tenha muito cuidado para não se contaminar e não contaminar outros. Por quê? Porque quando a gente converte, a preocupação é sempre com a lepra. Novo convertido nem sabe que existe fluxo da carne. A preocupação dele é com a lepra, com aquilo que é explícito, pecaminoso, errado. Mas olha, depois que você vai crescendo, você tem que se preocupar também com a vida natural da carne, que é o fluxo. Então, pastor, por que isso é importante? Fluxo natural é pecado? É pecado, sim, não é lepra. Mas me entenda uma coisa, esse fluxo natural, né, o entendimento da carne, inevitavelmente vai conduzir você para o pecado. A carne sempre leva ao pecado. E o remédio para o fluxo é sempre água. Todo homem, toda mulher deveriam se lavar, se banhar. É sempre água. Efésios 5, 26 diz o quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de quebrar esse fluxo, né? Esse fluxo da carne, que eventualmente nos contamina. Muito bem, esse então é o final dessa primeira parte aqui, dessas 4 coisas importantes que o livro de Levítico coloca a respeito do nosso caminhar santo com Deus. Precisamos nos livrar dessas 4 coisas. O capítulo 16 é o capítulo central de todo o livro. Ele é o clímax, o auge do livro. Ele trata do dia da expiação. O dia da expiação é chamado em hebraico Yom Kippur. Yom Kippur, até hoje, é comemorado, os judeus celebram até hoje o Yom Kippur. Na nossa Bíblia é chamado de o dia da expiação, mas também poderia ser chamado do dia do perdão nacional. O dia do perdão da nação. Ok? Isso é muito importante. E por que nós chamamos em português o dia da expiação? Porque expiar, essa palavra expiar com X, não é com S. Se você escrever espiar com S, ixi, não dá para escrever. Se você escrever espiar com S, aí vem de espionar. Você já viu isso?
Você está espiando o outro atrás da porta. Isso é espiar com S. O nosso aqui é espiar com X. Espiar com X significa remover. Ok? Significa perdoar. Então, a expiação era apenas uma cobertura do pecado. Na verdade, não podia remover. A Bíblia explica lá em Hebreus que o sangue de animais não tinha o poder de remover, mas tinha o poder de cobrir. E aí a expiação tomou o sentido também de cobertura, tá bom? Do pecado. Não podia remover, mas podia cobrir. No Novo Testamento a palavra usada é propiciação. Então, no Velho Testamento a palavra é expiação. No Novo Testamento é propiciação. A palavra propiciação significa afastar a ira de Deus. Essa palavra propiciação vem de onde? Vem daquela peça que havia em cima da arca, lembra? A Arca da Aliança tinha uma tampa com os dois querubins voltados um para o outro, lembra disso? Essa tampa com os dois querubins era chamada de propiciatório. Daí vem a palavra propiciação, ok? Era o lugar onde Deus falava com o seu povo. E ali era onde a ira de Deus era aplacada. Isso é muito importante. Está aqui o desenho para você ver. Em cima da arca está ali as asas dos dois querubins abertas, um olhando para o outro. Essa parte de cima da arca era chamada de propiciatório. Dentro da arca, como você sabe, o que existia dentro da arca? Havia as duas tábuas com os 10 mandamentos para mostrar os pecados daqueles que se aproximavam diante de Deus. Na cobertura da arca tinha os dois querubins, né, em pé, com as asas abertas, observando. Na tipologia, os querubins representam glória de Deus. Então, aquele que se aproximava de Deus, ele tinha os 10 mandamentos para condená-lo e tinha a glória de Deus para observá-lo. Então, aquele era o lugar de encontro com Deus. Mas como encontrar-se com Deus ali, se tinha a lei para me condenar? Como é que isso poderia acontecer? A lei me condena, a glória de Deus me observa. Mas depois que a tampa, o propiciatório, foi colocado para cobrir a arca, ela cobriu os 10 mandamentos. De tal maneira que os querubins agora só podiam ver a tampa. Entendeu? E não mais os 10 mandamentos que expunham a pecaminosidade do homem. Além disso, a Bíblia fala que o sangue, uma vez por ano, o sangue era aspergido em cima do propiciatório. Isso satisfazia a exigência da lei de Deus debaixo da tampa. E também os 2 querubins ficavam satisfeitos, porque eles viam naquele sangue o sangue de Cristo, o sangue remidor, o sangue redentor. Ok? Isso tudo está escrito aqui, isso é muito importante para você entender o processo. Então, uma vez que isso acontecia, nós agora podemos encontrar Deus. Onde encontramos Deus? Encontramos Deus no propiciatório, o lugar onde o sangue foi aspergido. Daí Deus dizia sempre a Moisés que no meio das asas dos querubins é que ele iria falar com Moisés. Então, através da tampa da arca, o sangue aspergido sobre ela, a situação do pecador é resolvida. Então, como resultado disso, né, em cima do propiciatório, Deus pode se encontrar com o seu povo. Porque ele não vai agora contrariar a sua lei justa. Não há contradição, porque o pecado foi punido. Uma vez que ele foi punido, eu agora posso chegar diante de Deus. É punido aonde? Em Cristo. No Velho Testamento, era o sangue de animais. Não tinha o poder de remir completamente, por isso era feito anualmente. Então Deus é amoroso. Deus tem o desejo de nos perdoar constantemente. O diabo é que sempre está procurando criar um conceito errado de Deus. É por isso que todas as vezes que você peca, você fica com aquela ideia de que Deus desistiu de você, que você agora abusou da graça, e que Deus agora não quer mais te perdoar e Ele quer punir você. Mas isso é acusação. Deus é cheio de amor e constantemente está com os braços abertos para recebê-lo. Mas tem que ser na base correta. Entendeu? Com a base correta. Qual a base correta? No perdão da cruz de Cristo Jesus. Fora disso, ninguém pode se aproximar de Deus. Ninguém pode se aproximar de Deus. Vamos continuar aqui no nosso estudo. Bom, então, vamos continuar falando um pouquinho mais da diferença entre propiciação e expiação. Então, a expiação no Velho Testamento não tirava pecado, apenas cobria. Mas no Novo Testamento, o sangue de Jesus tem o poder de remover os pecados.
tirar o pecado. Essa é a propiciação do Novo Testamento. Lá em João, no capítulo 1, eu não coloquei aqui para você, mas em João, no capítulo 1, no verso 29, diz o quê? Foi João Batista que disse, falando de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem disse isso foi João Batista. Por quê? Porque hoje o sacrifício do Senhor Jesus é perfeito. Mas no Velho Testamento ele apenas cobria. Se a expiação do Velho Testamento ela realmente livrasse o homem do pecado, não haveria necessidade de repetir ano após ano. Esse é o argumento do livro de Hebreus. Não é verdade? Hebreus 10, vamos ler lá em Hebreus 10. Estou mencionando para você e não estou lendo, mas é importante também ler a Bíblia. Porque se você apenas pega a referência, você não se familiariza com o texto. Hebreus 10, de 1 a 4, olha o que diz. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Olha que interessante. A lei não tem imagem real. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Por que todos os anos? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Interessante isso. Qual é o argumento da Bíblia? O sacrifício tinha que ser feito todo ano, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tenha o poder de remover pecado. Mas hoje, por meio do Senhor Jesus, a redenção é plena e completa. Plena e completa. Não é apenas uma cobertura. Não é simplesmente esconder o pecado. Mas agora ele nos libertou do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Você não tem mais que viver no pecado. Você pode ser livre e viver em santidade. Porque Jesus já libertou você e ele tirou o pecado da sua vida. O dia da expiação. Como é que funcionava a cerimônia? Toda ela aponta para o Senhor Jesus e a morte na cruz. É sombra, como nós acabamos de ler lá em Hebreus 10. Tudo isso era sombra daquilo que é a realidade hoje. Muito bem, como é que era o dia da expiação? Primeira diferença, todas aquelas outras ofertas que nós vimos, lembra das ofertas? Bom momento é relembrar. Quantas ofertas que eram? 5. Qual era a primeira oferta? Holocausto. A segunda, oferta de manjares. Terceira, oferta pacífica. Quarta, oferta pelo pecado. E a última, oferta pela culpa. Essas eram 5 ofertas. Essas 5 ofertas tinham um caráter individual. Ou seja, cada um oferecia por si. Mas agora nós estamos diante de uma festa, de um sacrifício que era diferente. O dia da expiação era algo coletivo. Ou seja, incluía toda a nação. Era para o país inteiro. Então era um sacrifício todo inclusivo. Ele incluía todos aqueles que estavam debaixo da aliança. Quando é que ele era oferecido? Uma vez por ano, anualmente. No 7º mês, no dia 10. No 7º mês, no dia 10. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, era no mês de setembro nosso, equivalente nosso. Você sabe que em Israel o calendário começa março, abril, o começo do ano deles. Então, no nosso calendário seria setembro. Era um mês das festas. Tinha a festa das trombetas, que era no primeiro dia. Tinha o dia da expiação, que era no 10º dia. E no 14º dia começava a festa dos tabernáculos, que demorava 8 dias. Ok? Então eram muitas festas consecutivas. Mas essa festa era a principal delas. É com certeza a festa mais importante no calendário religioso judaico até hoje. As vestes do sacerdote. Lembra que nós estudamos aqui a roupa do sacerdote? Ele tinha uma túnica por baixo, depois vinha a estola, depois vinha o peitoral, tinha o cinto, todas aquelas coisas. Mas no dia da expiação, ele entrava ali para fazer expiação pelo pecado. E nesse dia ele não usava aquelas vestes, mas ele se vestia apenas de linho e branco, com a mitra na cabeça.
Lembra que eu te mostrei a roupa do levita, que era roupa de linho? Então, semelhante àquela. Ele entrava apenas com a túnica de linho e branco, com a mitra na cabeça. Por que disso? Para representar santidade. Hebreus diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. E naquele dia ele tinha que se despedir de toda a sua glória, para também apontar para Jesus, que abriu mão da sua glória e veio ser o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, para oferecer o sangue dele sem pecado para o nosso perdão e reconciliação com Deus. Ok? Então tem todos esses significados. Nada disso acontece por acaso. Nessa tipologia aqui, o Senhor Jesus, ele é representado tanto pelo sacrifício quanto pelo sacerdote. Entendeu? Então, é interessante você entender isso, né? O Senhor Jesus, por um lado, ele é o sacerdote que entra, por outro lado, ele é o sacrifício que vai ser apresentado. Então, como sacerdote, ele teve que se despir da sua glória e ficar apenas com as suas roupas de santidade. O que significa isso? Ele foi testado e nele não foi achado pecado algum. Esse é o ponto importante. Quais eram os animais que eram usados no sacrifício? Nos outros sacrifícios, você sabe, havia uma série de rituais. Então, na oferta de manjares, oferta pacífica, poderia usar trigo, né? Usar pães de trigo. Mas, no caso aqui da oferta, começava sempre com um novilho. O sacerdote sempre começava oferecendo um sacrifício pelo seu próprio pecado. Antes de ele fazer esse sacrifício pela nação, ele tinha que se apresentar diante de Deus, fazendo expiação por si mesmo. Então, essa é que era a grande deficiência da velha aliança. O homem mais santo, ou pelo menos deveria ser o mais santo da nação, não podia ser aceito diante de Deus sem expiar o seu próprio pecado. Ou seja, o mais santo era igualmente pecador. Entendeu? Ele tinha que fazer isso diariamente, mas tinha que fazer especificamente no dia da expiação. Agora, o Senhor Jesus não precisou de oferecer sacrifício por si mesmo, porque nele não houve pecado algum. Ok? Vamos avançar. O sacerdote, então, deveria trazer 2 bodes e um carneiro. O carneiro era para holocausto e os 2 bodes para expiação do povo. Lembra que eu falei para você, quando nós falamos do holocausto, dos tipos de animais que poderiam ser usados. Lembra que, quando nós falamos do novilho, aponta para o lado paciente e sofredor de Cristo. Quando falamos do cordeiro, é o lado inocente, puro, sem resistência. Mas quando falamos do bode, aí é diferente. Nós falamos, lembra, que o bode simboliza o pecador. Então, todas as vezes que Jesus é representado pelo bode, isso mostra o aspecto no qual Cristo se faz pecado por nós. Não que ele tenha pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Entendeu? Isso aqui é extremamente importante. Então, o primeiro bode, ele deveria ser morto diante de Deus. O primeiro bode deveria ser morto diante de Deus. E ele simboliza aquele aspecto da cruz em que o Senhor Jesus, ele leva sobre si toda a vingança justa de Deus do pecado. Porque qual que é o veredito de Deus sobre o pecado? A alma que pecar, essa morrerá. Se a alma não morrer, alguém tem que morrer no lugar dela. Então, naquele tempo, o animal tomava o lugar do pecador. Ok? Mas Jesus veio depois e cumpriu isso completamente. O segundo bode era chamado de bode emissário. No original, Azazel. Azazel ou Azazel. Esse Azazel, traduzido nas nossas Bíblias como bode emissário, ele não podia ser morto. Ele tinha que ser mandado para o deserto. O que isso representa? Representa aquele aspecto da morte de Jesus em que pelo sangue dele o pecado foi totalmente afastado da presença de Deus. Ou seja, nós somos totalmente livrados disso. Isso está muito claro na Bíblia, em Miqueias 7,19, Hebreus 9,26, em que o pecado foi afastado. Depois disso, então, o sacerdote entrava no Santo dos Santos,
Esse era o único dia que ele entrava no Santo dos Santos. A Bíblia não diz isso, mas as normas do Talmud dizem o seguinte, que o sumo sacerdote, para poder entrar lá dentro, ele entrava amarrado com uma corda na cintura. Porque nunca se sabia se ele tinha cometido pecado, se ele tinha um viver realmente santo. E poderia ser que ele entrasse diante de Deus e porque fez algo errado, ou fez cerimônia errada, ele poderia morrer. Aí se ele morresse lá dentro, quem iria entrar para buscar? Não tem jeito. Então eles amarravam a corda, porque se por acaso ele morresse lá dentro, eles puxavam. Veja como é que a coisa era tratada, né? Deus era tratado como se fosse uma coisa radioativa, né? Um negócio perigoso, tinha que entrar com... veja, a imagem que eles tinham de Deus era extremamente distante. Né? Extremamente distante. Quando Jesus veio, foi de fato um choque para eles, quando o Senhor ensinou a orar dizendo Pai Nosso. Quando o Senhor falou que Deus cuida das aves do céu. Quer dizer, uma imagem totalmente diferente de que um judeu tradicional tinha. Então, ele entrava no Santo dos Santos, sumo sacerdote, e aspergia o sangue 7 vezes em cima do propiciatório. Esse era o momento maior. Era a única vez que entrava ali dentro. O momento mais importante da celebração e do ano religioso em Israel. O que simboliza isso? Simboliza que o Senhor Jesus morreu, mas ele subiu aos céus, e lá no céu ele apresentou o seu sangue diante de Deus. Isso está representado lá no capítulo 5 de Apocalipse, quando Jesus chega e toma o livro das mãos de Deus. Quando ele toma o livro, aquele livro é a escritura da terra. E ele só podia pegar se ele pagasse o preço. E quando ele chega com o sangue, ele pode pegar a escritura agora, porque agora pertence a ele, ele comprou de volta, ele redimiu. Redimir significa comprar. Na cruz, Cristo comprou de volta tudo aquilo que Adão perdeu para o diabo. Então, Cristo tomou de volta toda a humanidade, Cristo comprou de volta a liberdade do homem, Cristo comprou de volta toda a criação e todas as nações, tudo agora pertence a ele. O diabo agora é um usurpador. Como usurpador, ele vai ter que ser expulso e no seu devido tempo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O ritual. Bom, eu acabei me adiantando um pouco, falando disso aqui, mas nunca é demais repetir, né? Vamos então relembrar um pouquinho o ritual aqui. Então, após Arão fazer a oferta, separou todo o material, Arão então fazia a propiciação pelos seus pecados, obviamente, da sua casa. Quando eu falei que a oferta era individual, na verdade a oferta era muito pela família. O líder, o pai, sempre lidava com a família, ok? Mas obviamente havia um lado individual. A Bíblia fala lá no livro de Jó que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos. Por quê? Porque ele era um patriarca. Muito bem, depois que ele fazia o sacrifício, ele tomava o incensário cheio das brasas do altar, ele colocava o incenso e trazia para dentro do véu. Depois, ele punha o incenso sobre o fogo do incensário. E a nuvem daquele incenso cobria o propiciatório que estava lá no Santo dos Santos, sobre a arca. Ele tinha que fazer isso para ele não morrer. Por que tinha que ter o fogo do incenso? Isso nos fala da oração dos santos. Esse incensário, então, era cheio de brasas. E essas brasas eram tomadas do altar de holocausto. Isso significa que a base da nossa oração era o altar de holocausto. Importante você saber que esse mesmo ritual acontece lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, no capítulo 8, também acontece do anjo pegar do incenso das orações e misturar com a brasa que está no altar diante do trono de Deus, misturar tudo no cálice e jogar na terra. A Bíblia fala que houve vozes, relâmpagos, trovões, quando isso acontece. Muito bem, uma vez que o sacrifício é feito, e o fogo também vai queimar. Então você tem ali a fumaça da oração, enchendo lá dentro, o sacrifício queimando no altar, e também vai ter fumaça subindo. Então você tem 2 tipos aí de oferta diante de Deus. A oferta da oração e a oferta também da aceitação por causa do sangue. Lembra que eu falei para você que o sacerdote tinha que estar vestido de branco. Ele não podia estar paramentado como nos outros dias. E ele ia trazer a oferta pelo pecado junto com o incenso diante da arca, lá no Santo dos Santos. E lembra, não era em qualquer parte da arca, era no propiciatório, que era a tampa da arca. Então, quando ele entrava no Santo dos Santos,
O sacerdote punha o incenso sobre as brasas do incensário. Lembra? Tem brasa do altar de holocausto, que é no átrio, e tem brasa do incensário, que ficava no lugar santo. Lembra, o lugar santo tinha 3 móveis: o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. No altar de incenso também tinha brasas, porque ali tinha que queimar incenso constantemente. Entendeu? Então, toda essa fumaça está cobrindo ali o Santo dos Santos e o lugar santo. E aí era nesse ambiente que ele entrava então com o sangue lá no Santo dos Santos e aspergia 7 vezes, como está aqui no capítulo 16, no verso 14. Tá bom? Ele aspergia 7 vezes para indicar que era algo completo. Hoje também, todas as vezes que nós aproximamos do Senhor no Santo dos Santos, nós temos que fazer por meio do sangue. Confiado na justiça do sangue, no mérito do sangue. Qualquer um que se aproximar de Deus, confiado em algum mérito próprio, em obras próprias, não será aceito. Ok? Somente pelo sangue. Entrar pelo sangue é reconhecer que não tem mérito, que depende do mérito de Jesus. Vamos falar mais uma vez dos 2 bodes nesse ritual. Então, para fazer a expiação dos pecados da nação, o sumo sacerdote pegava então 2 bodes. Um para a oferta pelo pecado. Ou seja, um dos bodes era para o Senhor. O outro bode era bode que eu falei do Azazel. Agora é interessante que a expressão bíblica é para Azazel. Essa é a expressão bíblica. Não é que o nome do bode era somente esse. Depois foi dado o nome dele isso. Mas ele era para Azazel. Então há um sentido também que esse segundo bode aqui aponta para Satanás. Aí você fala, nossa, pastor, agora que você falou isso aí, o negócio complicou demais. Não, não é complicado. Ok? A coisa, na verdade, é bem simples. Então, veja bem. Primeiro, ele pegava... primeiro ele fazia expiação por si mesmo. Vamos pela ordem. Depois disso, ele fazia expiação pelo tabernáculo, pela tenda da congregação. Por quê? Porque o próprio serviço que era feito ali, às vezes ele era maculado. Maculado pelo quê? Ele era maculado porque nem sempre o zelo era perfeito. E às vezes não faziam as coisas exatamente como era para ser feito. Então o sacerdote também tinha que fazer expiação pelo altar. Expiação pelo tabernáculo. Isso é uma coisa séria. Porque até o nosso serviço a Deus, às vezes, ele é impuro. Daí a necessidade do sangue de Jesus até mesmo para isso. Então o sangue aspergido no propiciatório, ele era para Deus. Mas o sacerdote também tinha que aspergir o sangue em cima do altar. Isso era para que todos pudessem ver e pudessem ter paz no coração, sabendo que Deus havia aceitado o sacrifício, a oferta. Então o primeiro bode, ele era para sacrifício, mas o segundo era para Azazel. Essa, como eu disse para você, é uma palavra polêmica. E na nossa Bíblia, em português, é traduzido como bode emissário. Mas muitos estudiosos acreditam que Azazel aqui simboliza o diabo, simboliza o próprio Satanás. Bom, não escrevi isso aqui, mas você pode anotar. Representa o próprio Satanás. Por quê? Porque esse bode não era sacrificado. Sobre ele impunha-se as mãos, confessava-se os pecados. Já falei para você que a imposição de mãos, ela simboliza identificação. Você está se identificando. Naquela hora o seu pecado é passado para aquele animal. Daquela hora em diante, então, aquele bode passava a carregar os pecados. Depois, ele era levado pelo sacerdote até o deserto e era solto. Ok? Ele era solto. Isso, obviamente, no sentido, mostra que o pecado é afastado de Deus. Mas no outro sentido, mostra também que o pecado é enviado para quem o originou. Enviado, na verdade, para o maligno. Enviado para o diabo. Essa é que é a verdade. Okay? Tanto é assim, você vai encontrar em magia negra, você vai encontrar nessas seitas esotéricas, sempre essa figura do Azazel. Interessante. Né? Hoje, inclusive, é o nome de uma entidade em muitas dessas religiões. Azazel. Mas a origem está aqui, no dia da expiação. Mas o principal é que o pecado era afastado completamente. Um era morto para fazer a expiação, e o outro era lançado no deserto. Como eu disse, pode se referir a Satanás. Ele não era sacrificado, mas ele era
jogado ou expulso para o deserto. E ele passava a carregar os pecados do povo. Ele era deixado ali para morrer. Mas tudo isso teve um cumprimento final. O sumo sacerdote, como eu disse para você, ele podia entrar no Santo dos Santos apenas uma vez por ano. Ele entrava ali com sangue para fazer a expiação para cobrir o pecado da nação. Era o dia do perdão. Mas quando o Senhor Jesus veio e morreu na cruz, tudo mudou. Quando ele derramou o seu sangue, ele fez isso de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus é perfeito e completo. Ele já nos redimiu. E nós podemos agora entrar com ousadia no Santo dos Santos. Hebreus 10, 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós entramos no Santo dos Santos por causa disso. Então, quando o Senhor Jesus morreu, a palavra do Senhor diz que o véu se rasgou. O véu se rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima. Por que de alto a baixo? Porque isso foi obra de Deus. Você fica pensando que o véu é feito desse tule, esse material que nós fazemos cortina hoje. Não, o véu era um negócio espesso assim, talvez uns 4, 5 centímetros. Mãos humanas não conseguem partir. É uma impossibilidade. Quando o véu se rasgou sozinho ali, não foi sozinho, quando Deus o rasgou, do ponto de vista humano, foi sozinho, né? Aquilo foi obra divina. E quando Deus mesmo fez, abriu-se o caminho. E hoje podemos ter comunhão com Deus por causa do sangue do Senhor Jesus. Eu estava em Israel esses dias e eu vi uma judia messiânica falando algo que eu nunca tinha ouvido. Mas eu achei bonito. E ela dizia o seguinte, que quando a Bíblia fala de rasgar, por exemplo, o normal no Velho Testamento era todo mundo, quando entrava no luto, quando perdia um parente, um filho, ele rasgava as suas vestes. Então, no momento em que Jesus morreu, ela disse, o pai rasgou o véu como sinal do pai que rasga as suas vestes pela morte do filho. É tremendo isso. Né? Isso significa que a morte foi real e foi aceita como sacrifício. Por isso agora podemos ter comunhão. Ter muito cuidado para nunca se aproximar de Deus com base em nenhum mérito seu. Nós temos o costume de fazer campanhas de jejum. Jejuamos 21 dias. Depois de 21 dias de jejum, pode ser que um ou outro irmão ache que agora está mais santo, que ele pode chegar diante de Deus. Se você faz isso, está pecando. Você não fica mais íntimo de Deus por causa do jejum. Você não aproxima mais de Deus, você não chega a Deus por causa do jejum. Você chega a Deus por causa do sangue. O jejum é para você próprio ter fé, mas ele não te aproxima mais de Deus. Não mais do que você já está próximo. Entendeu o que eu estou dizendo? Alguém faz uma boa ação, alguém fez algo assim muito louvável, aí ele pensa agora que ele pode orar melhor do que orava antes, porque agora ele tem um mérito. Isso é obra humana. Isso é trapo de imundície. Não é aceito diante de Deus. Muito cuidado, para nunca alimentar esse tipo de atitude no seu coração, porque Deus rejeita completamente. Veja, aqui está falando... mudei uma página sem falar disso aqui. Então, quando o Senhor foi crucificado, o véu se rasgou e ele entrou. E nós podemos entrar hoje na presença de Deus. Mas não foi só nós que podemos entrar. Deus também agora saiu. Antes também Deus estava restrito no Santo dos Santos. Agora Deus saiu e ele pode agora vir ter comunhão conosco. Então hoje não há lugar santo mais. Hoje não tem um prédio santo mais. Porque o véu já se rasgou. E Deus agora pode vir ter comunhão conosco no nosso espírito. E Hebreus 13 diz, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, isso não é o sofrimento para a redenção, porque nele você não teve parte alguma, mas é o sofrimento para a edificação da igreja. Esse você pode levar o vitupério do Senhor. Colossenses 24 diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preenche o que resta das aflições de Cristo. Então, existem aflições que Cristo está tendo hoje. Mas hoje Cristo sofre aonde? Ele sofre na sua igreja, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, não mais para salvação. Eu não sofro para salvar ninguém, mas eu sofro para edificar. Eu sofro, eventualmente, para poder levar a igreja a se tornar noiva aceitável. Cristo sofreu sozinho fora do arraial para nos redimir, porque somente ele estava qualificado. Mas existe hoje um sofrimento para concluir a obra
de edificação. Por isso que lá em Hebreus ele nos convida para fora do arraial, para cooperar com ele para a edificação de uma noiva santa, pura e sem defeito. Amém? Concluindo esse tópico da lei da santidade, né, nós temos depois do capítulo 17 até o 22, uma série de leis, e uma série de repetição de várias leis. Não dá para a gente estudar detalhadamente, pormenorizadamente, cada uma dessas leis. Nosso tempo não permite. Mas acredite em mim, todas elas têm um significado espiritual. Então não vou me deter muito nessas leis de 17 a 22, ok? Mas eu preciso te falar alguma coisa a respeito da lei, mais uma vez. Então, quando o Senhor Jesus, ele começa o Novo Testamento, lá no capítulo 5 de Mateus, ele nos dá a constituição do reino dos céus. E ele disse que quem pratica essa palavra, ele é comparado a um homem que edifica sua casa sobre a rocha. Pode cair a chuva, pode transbordar rio, pode soprar a ventania, que a casa não vai cair. Mas lembra, é a palavra que ele colocou. E algumas pessoas afirmam, baseadas em Gálatas 2,19, que não precisamos mais guardar a lei. Não precisamos mais guardar a lei, que essa lei já passou, porque o Senhor Jesus já veio. Isso está correto? Isso está correto. É bíblico. Nós não temos mais de guardar a lei. Mas isso não explica tudo. É preciso entender isso de maneira mais detalhada. De fato, você já foi liberto da lei. Entendeu? E não precisa mais de cumpri-la. Mas não significa que nós não temos mais lei hoje. Que podemos fazer agora qualquer coisa. Não é bem assim. Então, vamos explicar isso para você entender melhor. A lei tinha 3 partes. Acho que eu já falei isso para você quando falamos de Êxodo. Mas como é bom repetir, para a gente aprender, vou repetir mais uma vez esse conceito para você. A lei tinha 3 partes. Tinha os mandamentos, tinha as ordenanças e tinha os juízos. O que eram os mandamentos? Os mandamentos, você já viu, eles eram 10. Os 10 eram um resumo dos mandamentos. Então, não é que havia só 10 mandamentos, mas 10 era como se cada mandamento fosse um capítulo. Depois tem os pormenores. Vou te explicar melhor. Então, por exemplo, a lei dizia, não matarás. Mas depois, Moisés, ele entrou em detalhes. Então ele falou, olha, você não deve matar. Mas se você matar por acidente, aí vai acontecer isso, isso e isso. Entendeu? Porque às vezes tem uma coisa involuntária, sem querer, dispara a arma. Entendeu? Então, mas a lei geral é não matarás. Esses são os mandamentos. Presta atenção. Esses mandamentos, eles são eternos. Eles, na verdade, não passam. Até hoje você não deve matar. Mas, aqui que está a questão. Quando você hoje deixa de matar, você está deixando de matar porque está cumprindo a lei de Moisés? Não. Você deixa de matar porque está cumprindo a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? É amar o próximo como a si mesmo. E amar o irmão do mesmo jeito que Cristo me amou. Ora, se eu amo meu irmão do mesmo jeito que Cristo me amou, ao ponto de morrer por mim, como é que eu vou matar o meu irmão? Entendeu o que eu estou dizendo? Por isso, quem ama está cumprindo a lei. E a Bíblia fala o quê? Que se você crê no Senhor, nasceu de novo, o amor de Deus foi derramado no seu coração. Então, todo aquele que é nascido de Deus, ama. E quem não ama, não é nascido de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Se não é nascido de Deus, está condenado. Agora, se você nasceu de novo, o amor de Deus está dentro de você. E se o amor de Deus está dentro de você, você não vai matar. Então você deixa de matar, não é porque a lei de Moisés diz, os mandamentos dizem. Você deixa de matar porque você tem o amor agora de Cristo derramado no seu coração. Você é uma nova criatura e está debaixo da lei de Cristo. Está compreendendo o princípio aqui? As ordenanças. Eu tenho que cumprir as ordenanças hoje? Claro que não. O que eram as ordenanças? É o que nós estudamos aqui. Tudo aquilo que acontecia no tabernáculo, entendeu? As roupas dos sacerdotes, os móveis, os sacrifícios, as ofertas, os dias sagrados, tudo isso eram ordenanças, eram coisas ligadas
ao culto. Era a maneira do povo se aproximar de Deus. Essas ordenanças passaram? Elas passaram. Por quê? Você já percebeu que enquanto nós estudamos, eu mostro a você que tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para o Senhor. Os sacrifícios todos apontam para o sacrifício de Cristo. Aqueles animais apontam para Cristo. O sacerdote com a sua roupa aponta para Cristo. Então, tudo aponta para Cristo. Como Cristo veio, a realidade veio, perdeu o sentido as sombras. Entendeu? O que eram os juízos? Os juízos é justamente o que nós estamos... Que você deve ter lido, não vai dar para eu ler com você aqui, do capítulo 17 até o 22, de Levítico. É o juízo. O que diz aqui? Pecados ligados à imoralidade. Né? Um homem que se junta com um animal vai ser morto. Uma mulher que se juntar a um animal vai matar a mulher e o animal. Se um homem tomar a sua filha, filha do seu pai, ele deve ser morto. Entendeu? E aqui tem uma série de juízos. Normalmente o juízo da lei era morte. Mas de regra geral era olho por olho, dente por dente. Você acostumou a pensar nessa expressão como sendo sinal de vingança. Não é. Olho por olho, dente por dente é um princípio jurídico que diz o seguinte, que não pode ter uma pena desproporcional com o crime. Então, se eu só arranquei o dente dele, por que eu tenho que ser morto? Se eu arranquei o dente dele, eu devo ter meu dente arrancado. É isso que significa olho por olho, dente por dente. Se eu furei o olho dele, eu vou ter o olho furado. Simples dessa maneira. Entendeu? Então, existiam juízos da lei. Esses juízos passaram? Bom, nem se perguntar para você. Ninguém anda apedrejando ninguém na rua. Né? Acontecem as coisas mais hediondas, mas ninguém morre. Por quê? Porque os juízos também já se cumpriram. Se cumpriram aonde? Em Cristo. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele levou sobre si toda a maldição da lei. Ele levou sobre si toda a maldição da lei. Uma vez que ele já levou sobre si, nós não temos que levar mais. Esse é o cumprimento final. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, os mandamentos são eternos. Mas nós já cumprimos eles por causa da lei de Cristo. As ordenanças estão relacionadas com o culto judaico, já se cumpriram. E os juízos também se cumpriram na cruz, porque Cristo já levou a maldição no nosso lugar, já suportou o juízo. As ordenanças e os juízos já se cumpriram em Cristo. Mas e os mandamentos? Jesus disse que ele veio para cumprir a lei. Mas os mandamentos ainda devem ser cumpridos. Mas nós não fomos libertos da lei? Fomos libertos da lei, ou fomos libertos de ter que cumprir a lei no nosso esforço próprio. Ok? Por quê? Temos alguém que habita em nós agora e cumpre a lei por nós. Mas volto a dizer, não cumprimos a lei porque é uma lei. Nós cumprimos a lei porque agora isso é espontâneo para nós. Porque agora é a lei de Cristo. Compreendeu? Bom, então, entendendo esse princípio, você deve ler todos esses juízos que estão aqui. E deve dar graças a Deus. Porque toda maldição que viria sobre você já foi cravada na cruz. Na próxima aula, nós vamos, a partir do verso 23, estudar as festas do Senhor. As festas do Senhor vão até o final, até o capítulo 27. Nós vamos estudar cada uma delas, mostrando o seu aspecto histórico, né, mostrando a aplicação pessoal na sua vida e o que elas significam também profeticamente. Então, não deixe de ler em casa o livro de Levítico. Não dá para a gente ler tudo aqui, tomaria muito tempo. E para você compreender o que eu digo, você precisa estar familiarizado com o texto. Amém? Conto com você, com a sua dedicação, com o seu esforço. Até a nossa próxima aula. Deus abençoe você.